Coisas melhores. Eu posso imaginar aqui a alegria de Paulo ao perceber que os crentes hebreus não haviam abandonado a fé em Jesus, o nosso Salvador. Coisas melhores. Uma pregação maravilhosa para um povo que estava sedento, aguardando ali toda a promessa do nosso Salvador. Estavam vivenciando a experiência da fé, a graça havia lhes alcançado. Hebreus capítulo 6, versos 4 a 6. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, da nossa era, portanto, da era que há de vir, e caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Mas temos uma era vindoura e uma fé permanente que nos sobreleva a todas essas situações, a todas essas coisas de escárnio de Jesus pela manutenção no pecado. É o que vemos no verso 7, pois a terra que absorve a chuva que cai frequentemente e dá colheita proveitosa, olha a colheita proveitosa, aqueles que a cultivam recebem a bênção de Deus. Portanto, aquela terra que no Gênesis fora amaldiçoada por causa da presença de Satanás, por causa do pecado, com o suor do teu rosto comerás, a terra passará a produzir cardos e espinhos, abrolhos. Então a vida ficou difícil, ali os nutrientes estavam se perdendo, o poder tonificador e vivificador da fonte da vida do nosso Deus estava se distanciando, uma vez que nós escolhemos seguir o vagalume, a luz menor, o anjo caído, o pecado, o enganador. Certamente não morrerás, mas a natureza começou imediatamente a experimentar os frutos da morte, da decrepitude. Mas aqui está dizendo mais que Deus abençoa, recebe a bênção de Deus. A terra absorve a chuva que cai frequentemente e recebe a bênção de Deus. É um milagre a chuva, sabia? Porque essa água que cai dos céus é muito diferente de qualquer água de mangueira ou de baldinho que vai se regar no jardim. Ela realmente traz substâncias colhidas da atmosfera, certas qualidades que tonificam, vivificam. Parece haver algo de miraculoso. Parece não, aqui está dizendo, há uma bênção na chuva. A mesma chuva pode ser tormentosa, como no dilúvio, pois ela também pode refletir o afastamento dos homens de Deus. Mas mesmo em meio ao dilúvio, nós temos uma arca de proteção e um arco-íris para prometer que não mais teremos a destruição pelas águas. O cuidado de Deus é permanente e nós temos em tudo isso a bênção na chuva, no cuidado de Deus. No capítulo 6, ainda no verso 9, amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de que estas coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Portanto, a partir de agora, nós vamos começar a falar de que coisas melhores são essas que o apóstolo Paulo está falando. Qual é essa chuva de bênçãos que cai dos céus regando a nossa terra, abençoando-nos a nós todos? E vamos ler então do verso 9 até o verso 12. Ele vai dizer tintim por tintim que coisas boas são essas da promessa. Amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos destas coisas melhores em relação a vocês. Coisas próprias da salvação, repito. Deus não é injusto, ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstrarem por ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Queremos que cada dia, cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, certeza e esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes ou preguiçosos, fiquem acomodados. Nós precisamos, portanto, de trabalho, amor, para ajudar os santos na prontidão até o fim, com plena certeza da esperança que carregamos em Cristo Jesus. Essa certeza, a fé, move montanhas, move a mim e move a você. Nós temos então uma convicção que nos leva para mais alto e para além. As pedras que se põem no nosso caminho não são pedras de tropeço quando estamos em Jesus, mas são
lugares a galgar para ver um horizonte mais distante. Não há perigo de escorregar quando estamos com Cristo. Então nós vemos aqui como se pode fazer aqui a transformação de todas as provas em bênçãos, pelo amor, pelo trabalho, pela dedicação aos santos, as obras santas, a participação na pregação do Evangelho. Por falar nisso, curta, compartilhe essa pregação. A palavra de Deus diariamente no Vê e Entende vai levar uma mensagem a almas que estão em terras secas, que precisam da chuva, da proteção de Deus, da bênção de Deus. Seremos abençoados trabalhando, amando e trabalhando pelos santos de Deus que estão espalhados por essa terra. Você, santo de Deus, é responsável por essa obra e pode ajudar a cumpri-la curtindo, compartilhando, seguindo a nossa programação. Toca o sininho, participa. Tem acesso a mais de 2.000 vídeos que estão lá gratuitamente com a palavra de Deus para momentos diferentes. Hebreus capítulo 13, versos 2 a 16. Olha só. Não se esqueçam da hospitalidade. Não foi praticando que, sem o saber, alguns acolheram anjos. Puxa vida, a gente praticando a caridade, a gente não sabia, era até mesmo os seres celestes que estavam aqui demonstrando para o universo a nossa atitude. Estamos realmente transformados por Cristo, estamos sensibilizados, empáticos, fazendo o que Jesus falou, amar o teu próximo com a si mesmo? É impossível dizer que amamos a Deus se não conseguimos amar o semelhante que está diante de nós, é o que diz a palavra de Deus. Lembre-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Aqui vamos lembrando dos 10 mandamentos, não adulterarás. É uma referência direta de Paulo aos 10 mandamentos do Velho Testamento, ou seja, do Testamento todo, que é a palavra de Deus, porque Deus não fica velho e caduco, portanto não há separação de Antigo e Velho Testamento. É uma só palavra, Deus não muda, ele diz, eu sou Deus e não mudo, Malaquias. Bom, continuando aqui, verso 5. Capítulo 13 de Hebreus, verso 5. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança: O Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me pode fazer os homens, o que me podem fazer os homens. Pois bem, confia no dinheiro? Tá firme, forte, carteira recheada, banco que não quer nem receber mais o teu dinheiro. É só bênção. E essa bênção te salva. Ou muitas vezes, como é difícil um rico entrar nos céus. Aí estamos pondo a nossa confiança na bênção, adorando o sol, os astros e não o Criador, as criaturas, as bênçãos e não a fonte delas. Devemos ficar atentos porque Deus não nos abandona. Aquele que manda a chuva, manda também o pão. Aquele que manda a tormenta, manda também a arca. E então, se nós ficarmos confiando na arca, será que ela só sobraria? Com certeza, o dilúvio foi uma tormenta muito poderosa, mas o que manteve aquela arca flutuante foi a mão do Criador. O engenheiro daquela arca estava presente no timão. E na sua vida também, não tenha medo. Nunca te deixarei, nunca o abandonarei. Verso 6. Podemos, pois, dizer com confiança: O Senhor é o meu ajudador. Não temerei. O que me podem fazer os homens? Lembrem-se do que seus líderes lhes falaram, a palavra de Deus. Observem bem, é para lembrar. Lembra-te do dia do sábado para santificar. O que seus líderes falaram? É uma outra referência aos mandamentos, aos ensinamentos dos profetas, aos primeiros homens da palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Imitem a fé, tenham confiança no nosso Pai. Não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça. Chega de ensinos estranhos, homens ensinando de si mesmo, diferente do que está na palavra de Deus. Não confie nesses homens. Seja para vós anátema, desconhecido, Paulo adverte. Não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça e não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que o comem. Sacrifícios vãos,
Nós temos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. O sumo sacerdote leva sangue de animais até o Santo dos Santos, como oferta pelo pecado, mas os corpos de animais são queimados fora do acampamento. Assim, Jesus sofreu fora das portas da cidade, para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Olha que maravilha, aqui uma lição clara sobre o santuário, uma doutrina estudada muito por alguns poucos crentes. A doutrina do santuário, Jesus sendo espiado como o Cordeiro de Deus, o cordeirinho que era imolado fora do tabernáculo, no pátio, para então ser trazido o seu sangue para dentro do santo e até espargido no véu do Santíssimo. Portanto, saiamos até ele, fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou, pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos o que há de vir. A desonra que Jesus sofreu, nós vamos até ela porque amamos o nosso Senhor. É impossível ir até a cruz sem seguir os passos de Jesus, os açoites desse mundo, as bofetadas, os escárnios, a perseguição. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quem disse isso é esse que você chama de Cristo. É esse que você apelidou o teu nome de cristão. Hebreus capítulo 6, verso 12. Aqui leio. De modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aquele que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Então, por meio da fé e paciência para suportar as agruras desse mundo, a esperança no que há de vir, sem perder o linear, sem perder Jesus de vista, as promessas de Jesus de vista. Mudemos a nossa vida em conformidade com a vontade do Espírito, que nós sejamos idênticos a Cristo, cristãos perfeitos. Chega de preguiça, diz aqui a palavra de Deus. É hora de ação. 5:11 de Hebreus. Aqui vamos ler. Quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Coisa difícil, dá uma preguiça de ler a Bíblia, né? A novelinha tá mais interessante, o filmezinho, alguma balada, algum atrativo do mundo. A banana podre que Satanás coloca e fala, certamente não morrerás. Isso não faz mal nenhum. É um passatempo, uma distração, uma coisinha aqui, uma ali, mas você perde a perspectiva de ver o nosso Jesus, as promessas dele e o caminho da cruz, um caminho de sacrificar o velho homem, os desejos mundanos e pecaminosos, como já falamos anteriormente, o caminho da santificação, da purificação para agradar a Deus. Pois bem, Hebreus 6, 13 a 15. 6, 13 a 15. Portanto, nós vamos vendo aqui que Paulo não fala apenas de graça, né? Ele vai falando claramente sobre a utilidade das obras para a nossa edificação. Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: Esteja certo de que o abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Olha a paciência dos santos. Ele não foi imediatamente, ele já tinha mais de 100 anos ali, 100 anos de idade quando se cumpriu a promessa. E ainda depois disso, na juventude do filho, Deus pede o sacrifício, e então o sacrifício do filho é substituído pelo do cordeiro, que identificava, apontava para Jesus, o Filho de Deus que morreria por nós todos. Para que, por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele, para tomar posse da esperança que nos é proposta. Paciência, povo, firmeza de propósitos, segue na direção da cruz, porque a esperança nos alimenta, nos dá firmeza, perseverança, paciência e alcançamos o alvo. Não importa quanto tempo passamos na arca, 120 anos pregando. Entra na arca e assim Noé salvou a sua família pela perseverança, pelo trabalho duro em favor dos santos, ajudando os santos. Quem eram os santos que foram salvos? Ele e sua família. 8 pessoas apenas foram salvos. E às vezes a gente desanima, tem tão pouca gente que nos ouve, queremos que o evangelho seja pregado a todo mundo, ainda na nossa geração, mas parece que a coisa não vai. Será que nós temos ainda que ter perseverança? Romanos 13, verso 8 a 10.
Não devo nada a ninguém a não ser o amor uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo como tendo cumprindo a lei. Então, amar ao próximo é o cumprimento também da lei. Pois esses mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, tudo se resume nesse preceito: ame ao seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. Façam isso compreendendo o tempo que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Então, a perseverança nos traz próximo ao tempo do fim, ao juízo e à nossa salvação. É a perseverança que nos faz manter-nos nos mandamentos. E aqui alguns pensam que Paulo fala que os mandamentos foram abolidos, mas não é ele mesmo que está pregando aqui no capítulo 13, verso 8, sobre não matar, não adulterar, não furtar, não cobiçar, ou qualquer outro mandamento, todos se resumem, não quer dizer abolimos os outros porque devemos o amor substitui os mandamentos. Quem ama não mata, não mente, não rouba, não cobiça, guarda os mandamentos. E Jesus disse: ama seu próximo como a si mesmo. E aqui está exemplificado. E a Deus sobre todas as coisas. Os primeiros 4 mandamentos fazem parte sobre todas as outras coisas que ele menciona aqui. Portanto, não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Antes vim ministrar como é que se cumpre, disse Jesus. Está escrito na Bíblia: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Eu vim mostrar como é que se cumpre. Hebreus 12, 1-4. A fé e a paciência. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus. Quantas vezes Paulo ensina a ficar com os olhos fitos em Jesus, assim não nos distraímos com os atrativos da banana podre de Satanás. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. Desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Ah, se Jesus tivesse desanimado: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, disse ele ante a maior de todas as provas. Satanás pôs no coração de Jesus o desânimo, o desalento quando ele olhou uma grande multidão que se perderia. Foi preciso que Deus enviasse o Consolador. Elias e Moisés vieram para dizer: Elias, eu represento os vivos que serão levados vivos para os céus. Moisés disse: eu represento os mortos que o Senhor está salvando aqui, meu Jesus. E assim, todos nós, mortos para o mundo, vivos em Cristo, estamos esperando a mais alta vocação, a transformação do nosso ser, com a pregação em pregadores, em pessoas que curtem, compartilham as mensagens de Deus, que fazem dessa maior importante mensagem a ser dada a sua própria vida. E então transformam a sua vida numa verdadeira pregação. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Jesus, sim. Esse venceu porque derramou o próprio sangue. E agora, para a gente ir para o final do programa, Apocalipse 14, verso 12. E aqui leio: aqui está a perseverança dos santos, que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Apocalipse. Opa, até no fim da Bíblia, será possível isso? Será possível que até o fim da Bíblia nós ainda estamos vendo sobre guarda dos mandamentos? É com você essa mensagem do Gênesis, do Êxodo, do Levítico. Todos os testamentos, a Bíblia inteira reforça: ama teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Vamos orar? Pai querido, estamos diante de Ti com uma grata satisfação por estarmos ainda acreditando, perseverantes num mundo que está poluído, cheio de ideias fantasiosas, cheio de falta de amor, de falsas doutrinas, de falsos cristos e falsos ensinamentos. Fortalece a nossa fé e livra-nos do mal. Abençoa todos que estão participando, assistindo, e multiplica as bênçãos da Tua palavra em nossa vida e faz com que nós também
compartilhemos a tua palavra com os próximos, abençoando assim a muitos, como o Senhor mesmo fez aqui na terra. São as bênçãos que eu te peço, em nome de Jesus, peço e agradeço. Amém, Senhor. Paz para você, paz e graça, bênçãos dos céus e muita alegria.